Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta segunda-feira, estamos aqui trazendo as notícias do Flamengo para vocês. E tem contrato assinado com o zagueiro, renovação até o final de 2028. E o Flamengo está próximo de contratar também o jogador Léo Ortiz. Tem muitas novidades aqui no nosso canal e nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre essa movimentação no mercado da bola do Flamengo. Mas antes, chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que aqui no nosso canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo. E um detalhe importante é o seguinte, pessoal, nós estamos nos preparando porque nesse mês de fevereiro nós vamos fazer aqui um sorteio para 2 camisas, o novo manto do Mengão, para 2 inscritos do nosso canal. Para vocês participar, primeiramente, o primeiro passo é você estar inscrito aqui no nosso canal. Então aperte o botão aqui embaixo, tem um botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações. E aí depois nós vamos estar nos próximos vídeos falando para você os próximos passos que você precisa fazer para você concorrer a um manto novo original do Flamengo, tá bom? Então vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Neto, ao canal Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos analisar as informações do Flamengo. O que encerrou a sua pré-temporada nos Estados Unidos. Termina com um empate a série de amistosos na pré-temporada do Flamengo aqui nos Estados Unidos. Jogando na tarde deste sábado no estádio do Orlando City contra os donos da casa, 1-1. Primeiro tempo teve a formação que Tite deve considerar como titular neste início de 2024. Primeira vez, portanto, desde o princípio, da dupla uruguaia De La Cruz e De Arrascaeta. Pedro marcou no primeiro tempo, aliás, ele deixa os Estados Unidos como o artilheiro do Flamengo nesta pré-temporada, tinha marcado na vitória sobre o Philadelphia Union por 2-0, voltou a marcar contra o Orlando City. Ivan Angulo, ex-jogador, chegou a participar da base do Palmeiras, também atuou pelo Cruzeiro, o colombiano deu números finais à partida. É um processo de construção e evolução de equipe, inclusive de ritmo técnico, tático e físico. E nós atingimos, inclusive os dois amistosos, foi numa escala progressiva de exigência e utilização de todo o grupo, porque ali na frente nós vamos precisar de todos os atletas. Quanto à equipe base, há um grupo que é a base que compete, 2 jogadores em cada setor, porque o Flamengo precisa disso, precisa de qualidade. E nós estamos procurando dar a todos esses atletas esse processo ou essa oportunidade de evolução, de competição e oportunidade como foi hoje. Quando nós conseguimos sair da pressão que o adversário colocava bastante jogadores dentro do nosso campo na saída de bola, quando a gente conseguia furar essa pressão, aí ela cai no pé de Arrasca, de Luiz, de Cebolinha, de Nico, de Gerson, aí é muita qualidade, de Pedro, de Gabi, é muita qualidade. O que eles procuraram é imprimir, porque eles têm um entrosamento, uma pressão nessa saída de bola, dificultando a nossa articulação. E aí também, os méritos, outros que nós temos que melhorar essa saída. Melhorou no segundo tempo, mas poderia ser melhor no primeiro. Sim, para essa construção, essa bola chegar melhor nos homens de frente. O que tem como ideia é que os jogadores com a qualidade do De La Cruz, do Arrascaeta, do Gerson e do Eric, tem muita qualidade criativa, mas também não vai ser assim para te criar. Você não vai ter um processo de entrosamento, coloca o jogador e as coisas vão fluir. É um processo de ensaio e erro, de dificuldade, do momento de movimentação. Vou te dar um lance específico. Nesse quarteto de meio campo, que há a busca de uma superioridade de qualidade numérica do meio campo. Nós fizemos, por exemplo, o gol que o Nico sofreu a falta forte. É que vai dizer, a construção dessa. Então, essa calma desse entrosamento desses atletas, porque a qualidade técnica eles têm para tal. Esse momento é importante para a gente criar um grupo vencedor, criar um grupo principalmente com união humana, ajudar o próximo, sentir-se como que somos irmãos aqui dentro, porque a gente, para ser campeão, vai ter que ter isso, vai ter que ter um bom ambiente. O Flamengo ainda seguirá mais alguns dias aqui na Flórida. Nesse domingo os jogadores estão de folga, segunda-feira tem atividades normais, aí na terça acontece o voo para Belém,
onde na quarta tem rodada do Campeonato Estadual contra a equipe do Sampaio Correia, lá de Saquarema. Matias Vinha, o segundo reforço da temporada, se integrou ao grupo por aqui, já vem fazendo um trabalho de recuperação de uma lesão que ele trouxe do Sassuolo da Itália no joelho direito, mas nada que preocupe. E há quem garanta nos bastidores do Flamengo que Léo Ortiz, que vem atuando normalmente pelo Red Bull Bragantino, pode chegar como a terceira cara nova do Flamengo de Tite para 2024. Parabéns ao Flamengo que conseguiu contratar o Vinha, lateral esquerdo, bom de bola. Que time forte que tá ficando o Flamengo agora, nesse ano de 2024, hein? Que é uma coisa muito legal. Pô, Dela Cruz e Arrascaeta, meu Deus do céu, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique. Cara, vai ficar difícil ganhar do Flamengo, hein? O Arrascaeta, o jogo estava 1-0, o Pedro poderia ter definido, o Arrascaeta bota o Pedro na cara do gol, o Pedro não faz, mas aquilo, é começo de temporada, né? Eu acho que esse time aí vai ser o time titular, que você escalou aí, ó, com a chegada com... De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. O Vina, que foi... É pra lateral esquerda. Vinha, pra lateral esquerda, acho que vai ser esse time titular aí. Os demais vão ter que treinar muito, né? Mas é começo de temporada, jogo de festa. Quando a gente fala jogo de festa, é a pré-temporada, ninguém quer se machucar. Ontem o menino entrou no jogo... Nossa, a pancada que o cara deu lá no De La Cruz, né? No De La Cruz também, e o volante lá, que joga de tudo. Pra mim, ele é um dos melhores jogadores que tem no Flamengo de meio campo. Ele joga de tudo. É o Vitor Hugo. Joga de tudo. Ele machucou, sabe o que foi, mal. Ainda não. E o Flamengo volta terça, né? Treina amanhã, hoje é folga, treina amanhã e terça, É pra jogar quarta-feira em Belém. Mas o time titular... Porque o Flamengo vai voltar terça-feira, eu tava vendo a programação. Time titular, vamos direto até Belém. Vai para... Descem para em Belém e jogam na quarta-feira. Mais perto, dá umas 3 horas até Belém. Exato, é. Então na terça deve chegar a Belém, na quarta joga à noite contra o Sampaio Correia. E a ideia é esse time aí, o time... esse grupo de jogadores, né? Vai escalar um time em função... em cima desses jogadores que foram para os Estados Unidos. O outro time não, já voltou de Natal. E antes do jogo, né, a gente falou, o Gordon, ele deu uma entrevista pro Sport TV para a Band, né? Aí falando do Léo Ortiz, ele falou que a proposta tá ali. O Léo Ortiz fez gol ontem, jogou, fez gol. Foi. A proposta tá ali, a gente pode acertar mais uma coisa ou outra, mas ainda é o interesse de pegar mais um zagueiro, foi o que ele falou mais. O que precisar a gente compra, mas dentro do orçamento. Já a gente vai falar dessa negociação com o Léo Ortiz, porque parece que caminhou bem nas últimas horas. Eu estava até lendo hoje, depois eu vou passar a informação correta, e quem passou, que ele começou a se despedir dos companheiros em Bragança Paulista, o Léo Ortiz, já está com algo aí de cabeça. E outra coisa... A informação é que Léo Ortiz está mais próximo de ser jogador do Flamengo. O Flamengo vai chegar aí nos 8,5 milhões de euros, mais ou menos, na negociação envolvendo o jogador. Então é bem provável que Léo Ortiz seja jogador do Flamengo. E por que urge a contratação de Léo Ortiz? Nesse sistema do Flamengo, com Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, que seria o meu meio de campo, os zagueiros ficarão mais expostos, tá? E é necessário que o Flamengo tenha zagueiro de qualidade. Fabrício Bruno pode ser um zagueiro bom ali na retomada e tal, mas nesses jogos aqui do Flamengo, na pré-temporada, eu vou contar aqui o jogo contra o Audax também, que é um jogo de pré-temporada, né, gente? A partida pelo Campeonato Carioca, a primeira rodada do Campeonato Carioca, ele não jogou bem. E nos 2 amistosos, tampouco foi bem o zagueiro rubro-negro. A partida contra o Orlando City foi muito ruim, o Flamengo ficou muito exposto. E o que aconteceu nessa partida? Varela subiu bastante, tá? Ayrton Lucas subiu menos do que o Varela, porque o Flamengo atacava o lado direito da defesa do Orlando City com o Everton Cebolinha. Everton Cebolinha, que aliás não fez um bom jogo, diferentemente daquelas partidas que ele vinha disputando, mas ele tem crédito com o torcedor do Flamengo e com o analista também. Tá? Então o que vai acontecer? O Varela estava passando muito, tá? E o De La Cruz abriu o corredor para ele. Tanto que no lance do gol do Flamengo, o De La Cruz está quase lá do lado esquerdo, faz uma belíssima inversão de bola para o Varela, que faz o cruzamento para o Pedro marcar o gol dele, tá? Só que o que acontecia? Quando o Flamengo perdia a bola, esse lado direito ficava muito vulnerável. O Pulgar não é um cara que tenha velocidade, embora seja um baita de um jogador, um cara que tenha velocidade para fazer aquela recomposição pelo lado direito, tá? Então o Flamengo era muito atacado pelo seu lado direito. E pelo lado direito começa a sair a jogada que resulta no gol anotado pelo Angulo. Bom jogador, aliás,
que passou pelo futebol brasileiro. Aliás, que jogador é Facundo Torres, também fez uma partida espetacular, o uruguaio, né? Jogador uruguaio, que eu falei várias vezes aqui no canal, quando eu estava no Penharol ainda, que o Flamengo bobeou, ele custou o mesmo que o Michael, por exemplo, custou ao Flamengo, foi o valor que o Orlando City pagou por ele, cerca de 7 milhões de dólares, tá? E ele chegou realmente para mudar o patamar da equipe norte-americana. O Tite vai ter muito trabalho e eu não vou me surpreender, já estou deixando aqui para não ser chamado de engenheiro de obra pronta, se o Tite mudar a forma de o Flamengo jogar no seu meio de campo, colocando, vamos lá, Alan e Pulgar jogando juntos, porque existe um problema de cobertura do Flamengo pelo seu lado direito, principalmente com essa formação com o De La Cruz. Quando o Luiz Araújo joga, não, porque o Luiz Araújo é um jogador muito voluntarioso, né? Aliás, no segundo tempo, foi o jogador que mais se entregou no time do Flamengo, embora tenha feito um segundo tempo muito ruim. Fica difícil até fazer análise em relação ao segundo tempo, porque o time do Flamengo foi muito alterado pelo técnico Tite, isso dificulta um pouco até a análise, porque você vai falar assim, pô, o Varela foi jogar pelo lado esquerdo, quantas vezes isso vai se repetir nessa temporada? Afinal de contas, o Vinha deve ser o titular do time do Flamengo, né? O Vinha é um jogador que faz mais a construção do jogo, não é um Felipe Luiz, tá? Não é um jogador com a categoria do Felipe Luiz, mas é um jogador que participa mais da construção do jogo, não necessariamente sendo aquele cara que vai atacar a linha de fundo, como faz o Ayrton Lucas, porque por lá vai ter o Everton Cebolinha. Então acho que o Matias Vinha vai ser titular desse time do Flamengo. A torcida do Flamengo deu show, foi a única coisa, a torcida do Flamengo é foda, foi a única coisa que foi boa neste sábado de 2 jogos do Flamengo. Lotou lá o estádio do Orlando City, foram 22.700 pessoas no estádio com capacidade para 25 mil, né? E o lado ali da torcida destinada à torcida do Orlando City ficou praticamente vazio, o Flamengo lotou o resto do estádio inteiro. E lotou também a Arena das Dunas em Natal para um jogo tenebroso do Flamengo contra a Portuguesa. Um jogo que não merece maiores análises, a não ser uma crítica feroz ao técnico Mário Jorge, que eu digo por aqui, não pode ser um interino do Flamengo. É o seguinte, eu perguntei para uma pessoa aqui, e aí, o Corinthians vai querer tentar a contratação do Mateuzinho e cobrir a oferta? A pessoa me respondeu aqui rapidamente, Vene, estão falando que vai, mas ainda não tem como te dar certeza. Tendo novidades, eu te atualizo aí. Abração, bom fim de domingo. Foi isso que a pessoa respondeu. Para quem não viu o vídeo anterior, vou resumir aqui rapidamente. O Botafogo fez uma proposta de 4 milhões de euros fixos, mesmo valor da proposta do Corinthians, só que do Corinthians tem metas estabelecidas. E agora o Mateuzinho, que dá prioridade ao Corinthians, um dos motivos é porque o pai dele torce para o Corinthians, é torcedor do Corinthians desde criança, então seria um sonho pessoal do pai dele, digamos assim, ver o filho vestir a camisa do Corinthians. Outros motivos vocês já sabem, não teve negociação, ele ficou treinando lá uma semana, enfim, ele dá prioridade ao Corinthians, ele vai esperar para ver se o Corinthians cobre a oferta do Botafogo e chega a um acordo. Caso isso não aconteça, ele vai se transferir para o Botafogo sem nenhum problema, não é nada pessoal com o Botafogo, ele só está dando prioridade porque ele entende que esse é o melhor caminho e que é correto fazer isso com o Corinthians, clube que o recebeu lá durante uma semana. Sobre Gregório, galera, para quem não sabe, o perfil @MLS Multiplex, que acompanha o dia a dia do futebol norte-americano, da MLS, noticiou que o Flamengo fez proposta pelo volante Gregório, que hoje está no Inter Miami, proposta de 2,8 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais. E aí, para quem não conhece o Gregório, ele se destacou com a camisa do Bahia e em 2021 chegou ao Inter Miami, ou seja, está lá na MLS desde 2021. E a curiosidade é que o empresário dele é o mesmo do Léo Ortiz, o Paulo Pitombeira, fica essa curiosidade aí. Mas conversei com 2 pessoas da diretoria do Flamengo, como prometido aqui. Essas 2 pessoas me garantiram que não procede a informação, que o Flamengo não fez proposta, que não tem nenhuma conversa em andamento. Se ele foi oferecido ou não, essas 2 pessoas não sabem. Mas proposta realizada, o Flamengo, essas 2 pessoas do Flamengo me disseram que não procede. Então fica aí a informação que eu apurei. Sobre Vinha, galera, o jogador não está mais lá com a delegação em Orlando. Inclusive hoje, uma fonte do aeroporto falou, Vene,
Sabia que o Vinha chegou aqui ao Rio já, eu falei, cara, é outra pessoa, porque ele está em Orlando. E aí, quando eu fui apurar a situação, de fato era o Vinha chegando ao Brasil, chegando ao Rio de Janeiro. Então ele já chegou ao Rio de Janeiro nesse domingo. Ele vai tratar, pelo que me relataram no Flamengo, ele vai tratar de assuntos pessoais aqui no Rio de Janeiro, adiantar algumas burocracias e também vai dar continuidade ao processo de transição física. Ele está em fase final de recuperação de um problema no joelho, lá no Ninho do Urubu, vai treinar no Ninho do Urubu. Enquanto isso, a delegação do Flamengo segue em Orlando. Na terça, desembarque em Belém, local do próximo jogo contra o Sampaio Corrêa. Na quarta, joga contra o Belém. E aí, na quinta-feira, no dia 1º de fevereiro, por volta de 6 horas da manhã, o elenco rubro-negro desembarca aqui no Rio de Janeiro e o Vinha veio para o Brasil antes deles para, enfim, como eu falei, mexer algumas situações burocráticas envolvendo a vida pessoal, mudanças aqui para o Rio de Janeiro. Número da camisa, a tendência é que ele use o 17, número que ele sempre utilizou, na maioria das vezes utilizou durante a carreira. Hoje esse número está sendo utilizado por Matheus Gonçalves, mas segundo me relataram no Flamengo, o Matheus deve ceder esse número ao jogador. A ver se de fato isso vai acontecer. Não vou cravar, então vou botar aí como tendência que ele use a camisa 17, porque o De La Cruz ia usar a 7 e acabou ficando com a 18 em cima da hora. Então Vinha provavelmente vai usar a 17, o Matheus Gonçalves não vê nenhum problema ceder, segundo relataram algumas pessoas lá do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, o assunto principal do vídeo, galera, renovação de contrato. É o seguinte, hoje, mais cedo, o meu parceiro Gabriel Reis, o Paparazzo, publicou que o Flamengo ia renovar, estava perto de renovar, a negociação em andamento para renovar com Fabrício Bruno por mais 2 anos. O atual contrato dele vai até dezembro de 2025 e aí, segundo o Paparazzo, iria até 27. Quando eu fui apurar, que é normal fazer isso, me falaram, Vene, não procede, porque ele já assinou. A pessoa brincou, não procede a negociação. Ele já assinou, a gente já assinou com ele aqui em Orlando. Já está tudo assinado aqui em Orlando. Aí, só que a pessoa foi e falou, não, vai até 2028, ou seja, uma renovação por mais 3 anos. E aí eu questionei a pessoa, por que essa renovação? Porque, primeiro, ele tinha um dos menores salários do atual elenco, um jogador que mostrou muita regularidade, titular absoluto, tem a cara do Flamengo, segundo essas pessoas do Flamengo, no dia a dia ele dá a vida, é um cara que não gosta de perder, segundo o relatário, que ele fica revoltado quando perde em treino, enfim, brincadeiras em treino, é um cara que tem espírito de vencedor, isso essas pessoas do Flamengo me relatando, e também teve procura de vários clubes, tal como o Atalanta, que tentou aí negociar com o Flamengo a contratação do Fabrício Bruno. O Flamengo chegou e falou, olha só, esquece, a gente não quer nem conversar, é nosso titular absoluto, e enfim, recebi a mensagem aqui, mas não é importante não, dá para continuar, mas é isso. E aí o Atalanta queria a contratação do Fabrício Bruno, o Flamengo falou não, e agora renovou o contrato dele com aumento salarial, tá? Um aumento bem significativo, segundo me relataram. E é isso, o jogador fica, acho que é uma baita renovação, parabéns para a diretoria do Flamengo. Fabrício Bruno de fato tem sido um jogador extremamente importante. Ah, deu mole no gol do Orlando City, beleza, concordo, deu mole, mas deu mole quando pode dar, um jogo amistoso, é preparação, é pré-temporada ainda, não vejo nenhum problema esse mole acontecer, até porque outros jogadores não jogaram tão bem, o Gabigol nem finalizou a gol, e eu vou reclamar do Gabigol? Não, ele está em fase de preparação para a temporada. E é isso, o Flamengo acerta essa renovação aí, mesmo diante de quase contratar o Léo Ortiz, Flamengo cada vez mais próximo de contratar o Léo Ortiz, os valores estão bem próximos. Quem acompanha o dia a dia do futebol do Red Bull Bragantino diz que o Léo Ortiz já está até se despedindo dos companheiros. Eu não tenho essa informação está vindo lá de Bragança Paulista. E o Flamengo concretizando essa contratação, a gente vai esperar os valores para eu dar a minha opinião em cima dos valores. O jogador à parte, baita jogador, seria uma baita contratação, tem a confiança do técnico Tite, enfim, seria um jogador que iria agregar bastante. Inclusive, eu acho que poderia brigar certamente pela vaga titular na zaga do Flamengo. E por falar em zaga do Flamengo, hoje quem completa 4 anos de Flamengo é Léo Pereira, galera. Quem diria o Léo Pereira completando 4 anos, enfrentou muitas dificuldades. Nesse período ele ganhou 2 Cariocas, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa, um Brasileirão, uma Libertadores, uma Copa do Brasil. O cara, realmente tem sido importante aí. Então,
Parabéns ao Léo Pereira pela marca, Léo Ortiz cada vez mais próximo do Flamengo renovando com o Fabrício Bruno, ou seja, o Flamengo se movimentando para reforçar cada vez mais o setor defensivo. Precisa, repito o que eu falei anteriormente, não dá para confiar no Davi Luiz, não dá para confiar no Pablo, porém a diretoria tem que ter um carinho especial com o zagueiro Cleiton. É muito bom jogador, tem boa saída de bola, canhoto, que é difícil de achar no mercado, zagueiro canhoto. O Flamengo buscou durante muito tempo, a gente pode analisar aí vários clubes que buscam um zagueiro canhoto. Então o Flamengo tem que tratar com carinho esse zagueiro Cleiton, porque de fato ele vai ser importante num futuro próximo ao clube rubro-negro. Enfim, as negociações com Léo Ortiz avançaram. Tite fez enorme pressão no rubro-negro, o Ortiz fez muita pressão no Red Bull Bragantino e a tendência é que esse martelo seja batido por cifras na casa dos 8,5 milhões de euros, valor que também contempla pagamentos em bônus. Além de o Flamengo melhorar sua proposta, o Léo Ortiz aceitou abrir mão de parte dos 25% a que tem direito no valor da venda. Dessa maneira, o Fla paga mais, o Red Bull Bragantino também ganha mais e o negócio está perto de ser sacramentado. Teve até um episódio nesse sábado importante, o Léo Ortiz fez o gol do empate do Red Bull Bragantino contra o Botafogo dentro de casa. E na comemoração do gol, praticamente todos os jogadores do Red Bull Bragantino foram até o Léo Ortiz e o abraçaram meio que num tom de despedida, em agradecimento a um cara que foi super importante durante toda a sua passagem. Zagueiro de enorme potencial, de muita qualidade na saída com a bola, de bom cabeceio, enfim, é para mim até mais jogador do que o Fabrício Bruno, que se tornou titular no rubro-negro, se a contratação for confirmada, a terceira da temporada, contratação extremamente interessante para o Flamengo. É isso daí, nação. Então tá aí as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. A gente fez aí um compilado aí dessas contratações, das movimentação do Flamengo, e a diretoria do Flamengo, ela busca fechar a contratação do Léo Ortiz após o retorno no Brasil, né? No caso, provavelmente deve estar tudo definido no mais tardar terça-feira. Os dirigentes rubro-negros, inclusive, estão já praticamente apalavrado com o jogador, estão muito confiantes na chegada do Léo Ortiz no Flamengo. Agora é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer para vocês na manhã desta segunda-feira. Léo Ortiz, ele chega para ser titular do Flamengo ou ele simplesmente vai compor somente o elenco? Escreve aqui nos comentários para a gente ter uma ideia do que a torcida pensa referente aí ao Léo Ortiz. Agora olha só um detalhe importante, o Flamengo tem conversas com o staff do volante chileno Eric Pulgar por uma renovação e extensão do vínculo com o atleta. O atual contrato tem o término até dezembro de 2025 e a ideia é estender até dezembro de 2027 e o atleta teria um reajuste salarial. Isso é importante porque o Eric Pulgar, ele no ano passado foi o destaque do Flamengo. Podemos dizer assim, que foi a descoberta, né? Porque o Eric Pulgar não estava jogando muito bem no seu início, quando chegou ao Flamengo, mas no final ali da temporada, do meio pra frente, foi um jogador essencial para o Flamengo, uma descoberta monstro que o Flamengo teve. E agora o Eric Pulgar é titularíssimo no meio de campo do Flamengo. Joga demais. E o Flamengo já querendo renovar o contrato com o jogador para poder estender por mais 2 anos, até 2027. Então o Flamengo já está conversando com o staff do jogador para tentar fazer essas tratativas, né? E o Flamengo envia defesa de Gabigol em caso de tentativa de fraude antidoping, né? Você lembra que teve aquele caso com o Gabigol? O atacante foi denunciado em dezembro, né? E o julgamento ainda não tem data marcada. É uma informação do Globoesporte.com. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que pode acontecer daqui pra frente. E o Flamengo agora continua nos Estados Unidos, vai depois pro Pará para poder fazer a partida do Campeonato Carioca. E aí vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. O Flamengo deve começar a colocar suas peças principais no Campeonato Carioca. Isso é muito importante, né? Pro time começar a pegar entrosamento, está ali sendo reajustado, né? Tem a estreia do Matias Vinha, que deve estrear creio que nas próximas partidas do Campeonato Carioca. Vamos ver
o que pode acontecer, nação. Agora é o seguinte, você quer ganhar um novo manto do Flamengo? Então faz o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é ser inscrito aqui do nosso canal. Vai rapidinho, tem um botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações e assim você vai ficar ligado nos vídeos do nosso canal, porque nos próximos vídeos nós vamos falar para você qual é a próxima etapa que você precisa fazer para você ganhar uma dessas 2 camisas que nós vamos aqui presentear para 2 inscritos do nosso canal, tá bom? Mas antes também vai nos comentários e escreva qual localidade você sempre está assistindo nossos vídeos, se você é de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, se você é do Pará, dos Estados Unidos, você estava em Orlando assistindo o Mengão, se você é de Portugal, a gente tem uma galera muito forte aqui que sempre assiste nossos vídeos de Portugal, escreve aí nos comentários e vamos ver, torcer aí para que tudo dê certo e você consiga aí a camisa do Mengão, tá bom? Então é isso daí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Não se esqueça, deixa o seu like, nos ajude a bater essa meta aí de 4.000 likes. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp, dê aquela moral pra gente aqui no nosso canal, tá bom, nação? É isso daí, tamo junto, obrigado por você estar aqui, ótimo dia pra todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo.